Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria avançar um pouquinho numa discussão que eu tenho feito aqui, que é um prolongamento do debate sobre a esquerda radical não saber disputar eleições e também um prolongamento do debate que eu fiz na terça-feira no vídeo que eu discuti a questão do Aldo Rebelo. Nesse vídeo eu vou tentar ampliar esses dois pontos lidando com duas questões, né? Por que o Ciro capturou muitos votos de uma parcela da esquerda não petista em 2018 e por que a esquerda radical falha na crítica ao projeto do Ciro e critica muito mais uma caricatura ali do que necessariamente o que ele realmente defende, especialmente na crítica à social-democracia, né? A ideia aqui passa longe de ser uma propaganda ou proselitismo em relação a esse projeto, mas sim levantar alguns debates que podem gerar algumas reflexões e saídas para alguns impasses da esquerda hoje e que podem ser incorporadas em outros projetos, em outras plataformas e tudo mais. Será que a esquerda realmente entendeu o projeto de Ciro Gomes? Antes de entrar no tema do vídeo, né, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Eu já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito e ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. Queria deixar a sugestão para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. E é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Por que eu estou fazendo esse vídeo? A ideia aqui é levantar alguns pontos para reflexão geral, para lidar com algumas coisas que me incomodam um pouco no debate público. E que coisas são essas? Resumidamente, é tentar entender as razões da queda do socialismo no primeiro momento, né? Isso é uma questão mais geral. Tentar entender os limites e os impasses da social-democracia como um projeto alternativo e, junto a isso, entender os impasses da própria democracia liberal, que está chegando a um esgotamento e que não mostra sinais aí de que vai resolver esse esgotamento tão rápido. Talvez ele seja sequer resolvido, né? Pode ser que a gente ainda assista a uma mudança bem substancial na dinâmica da democracia. E vejam, isso não quer dizer que vai ser uma mudança positiva, tá? A gente pode assistir a um grande retrocesso. E, na verdade, a gente meio que já está vivendo, já estamos assistindo a esse retrocesso, né? Eu já fiz um vídeo com uma pegada semelhante lá atrás com o debate que eu estou fazendo aqui, mas eu acho que esse daqui vai entrar em alguns temas que eu não entrei antes. A ideia aqui é muito mais pegar a discussão sobre o projeto do Ciro como um ponto de partida para ampliar algumas coisas, algumas reflexões. O primeiro ponto aqui, né, por que a esquerda votou no Ciro em 2018 ou por que o Ciro capturou muito voto da esquerda em 2018? O desempenho do Ciro na eleição de 2018 foi muito bom, apesar dele ter terminado ali em terceiro e relativamente distante do Haddad, que ficou em segundo. O Ciro ficou 16 anos sem se candidatar a nível nacional, ele já tinha largado a política e ido para a iniciativa privada e conseguiu um sólido terceiro lugar com 12,4% e mais de 13 milhões de votos. Isso se deu por conta de alguns fatores, mas eu destaco aqui dois fatores importantes, mas eu vou me debruçar mesmo sobre o segundo fator, que é o que realmente importa na reflexão de hoje. O primeiro fator, passando rapidamente por ele, é que o Ciro herdou votos de eleitores lulistas que não sentiam firmeza no Haddad ou que não estavam tão mergulhados assim no lulismo. Esses eleitores levavam em consideração a derrota do Haddad para prefeito de São Paulo em 2016, pesavam as pesquisas que mostravam Ciro votando no Bolsonaro no segundo turno e foram lá e votaram nele. Inclusive, foi esse mesmo movimento de voto útil que acabou quebrando um pouco as pernas do Ciro em 2022, quando o Lula voltava para o jogo e se mostrava um oponente forte contra o Bolsonaro. Mas o segundo motivo dessa votação do Ciro é porque ele representou um anseio em parte da esquerda que até então não era bem representado pelas alternativas que estavam na mesa. Um anseio por um projeto muito mais do que uma carta de intenções. Sempre existiu na esquerda brasileira, sejam elementos mais moderados ou mais radicais, grupos ali que não eram bem lulistas e que estavam ali em busca de alternativas. Esse pessoal votou na Heloísa Helena e no Cristóvão Buarque em 2006, depois votou na Marina e no Plínio Arruda Sampaio em 2010, e se dividiu ali entre a Marina e a Luciana Genro em 2014. O que esse pessoal queria? Primeiro, ele queria uma alternativa ao PT, já entendendo as limitações, a excessiva rendição do PT, as alianças esquisitas que só fortalecem a direita e tudo mais. E tinha mais um ponto, que é a ideia de um projeto que não se resumisse a impedir as coisas de piorarem, que foi sendo a mensagem do PT
progressivamente ali de 2010 para frente. É fato que houve uma melhora significativa na economia nos mandatos do Lula. Eu já falei isso aqui, eu já falei também dos motivos, eu não vou repetir isso nesse vídeo. Mas, especificamente ali a partir de 2014, essa melhora já começa a fazer água, a tempestade começa a se apresentar no horizonte e o discurso do PT vem muito forte com um apelo ali muito mais para impedir que o PSDB voltasse ao poder do que para afirmar uma transformação. Eu não sei se vocês têm idade para lembrar dessa época, mas a campanha de 2014 foi muito nessa linha. Se você pega a campanha da Dilma, né, um dos principais slogans era o Muda Mais. É uma tentativa ali de capturar toda aquela crise de 2013, mas a linha da campanha e o discurso era muito mais de impedir uma volta do PSDB. Primeiro que o PT jogou todas as suas baterias para derrubar a Marina no primeiro turno, em 2014, e escolheu ir com o Aécio para o segundo turno. Chegando no segundo turno, a questão era invocar o passado do PSDB, que entregou o Brasil em 2002 em uma situação complicada e que ainda estava fresco na memória das pessoas. Deu certo, mas quase deu errado. Mas o apelo era sempre esse, né? Vota em mim que o outro é pior e eu garanto que pelo menos não piora. O Ciro entra muito nesse voto em 2018 porque há um vazio pela ausência do Lula e a afirmação de um projeto bem delineado, com linhas claras do que deveria ser feito. E ainda vem acompanhado de um diagnóstico que, na minha opinião, é bem realista em relação ao período do PT no governo. E isso conquista uma parcela da esquerda, porque ali você tinha um cara que tinha sido ministro 2 vezes, que tinha um conhecimento da máquina pública e que conseguia apresentar seu projeto em termos bem mais concretos do que o resto da esquerda. E aqui entra uma dinâmica que faltava na esquerda, né? Esse elemento de concretude em relação aos projetos que acabam sendo lidos muitas vezes como uma espécie de carta de intenções. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu vou até pôr na tela aqui, que é o seguinte. O PSOL era um grande adversário do PT ali na esquerda, né, que fazia essa oposição à esquerda. E assim que ele viu que a Dilma ia dar um cavalo de pau violento para a direita, ali no segundo mandato, ele lançou um documento chamado Carta de Brasília, que trazia algumas propostas para enfrentar a crise. Foi uma boa ideia, aproveitando que a agenda da Dilma ali caiu como uma granada no colo da base que tinha trabalhado para reeleger ela em 2014. E aí, olha só que coisa interessante, né? Aí tô aqui com vocês, né? Esse daqui eu tirei do site do PSOL. Ele fez o documento e convocou mobilização contra o tarifaço da Dilma. Na época, a Dilma soltou os preços ali de energia e de combustível de uma vez só. Ela tirou todos os subsídios desses preços e acabou subindo muito o preço e a inflação subiu junto, né? Eu vou debater isso mais para frente no futuro, que isso inclusive é um dos mitos que se tem, né? Que supostamente a Dilma gastou demais, a inflação subiu. Olha só que interessante, isso aqui é do site do PSOL, ainda está no ar, inclusive, né? Eu só queria destacar também uma coisa interessante, que o PSOL, ele se posiciona contra o impeachment da Dilma, mas ele convoca mobilizações, isso muito comandado pela Luciana Genro ainda. E olha só que interessante, que eu ia destacar isso aqui, ó. Deputado federal Cabo Daciolo reforçou o chamado popular, é preciso ir às ruas para reverter essa situação. A bancada do PSOL, na época, tinha o Cabo Daciolo, que tinha sido eleito em 2014 pelo PSOL. Interessante, eu não sei se vocês sabiam, né, se vocês lembram disso, né? Mas aqui está o documento do PSOL, e eu não achei ele no site do PSOL, tá, gente? Eu só achei ele no Archive, e ele está salvo. Eu custei para achar, inclusive, eu custei para achar essa página em específico, e aqui eu queria ler para vocês e trazer os pontos que o pessoal apresenta com essa carta de Brasília para tentar se apresentar como um projeto alternativo. Olha só o que eles defendem. Primeiro ponto, né? Revogação de todas as medidas que retiram direitos dos trabalhadores. E aí eles citam as medidas provisórias 664 e 665, que foram as primeiras medidas provisórias ali da Dilma, já em 2014, para poder cortar alguns direitos e cortar gastos para poder avançar nesse processo de ajuste fiscal. Eles defendem a revogação da Lei Geral de Desestatização, eles lutam contra o aumento de tarifa no transporte, redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais, aprovação de uma reforma política, punição a todos os envolvidos na Lava Jato, com proibição das empresas envolvidas de participarem de licitações, de certame público. Inclusive, nessa época, a questão da Lava Jato estava muito forte e o PSOL, inclusive, era a favor, né? Mas era um debate muito forte, era difícil ser contra necessariamente nessa época, né? E aí você tem ali uma defesa da estatização do sistema de abastecimento de água e energia, uma estatização completa, a aprovação de um imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição, combate ao rentismo,
fim da política de superávit primário e convocação de uma auditoria da dívida, que é uma questão que eu já debati aqui com vocês, que eu acho isso uma questão até pouco problemática, baseada em alguns princípios que eu considero equivocados. Revogação da reforma da Previdência, que tinha sido aprovada em 2003, desmonte de questão de estrutura de corrupção, anulação do leilão de Libra, que foi uma grande venda ali do campo de Libra do pré-sal, que aconteceu em 2013, e uma ampliação do investimento estatal em área estratégica e tudo mais. E assim, por que eu estou mostrando essa questão, né? Por que eu estou mostrando, vou até mudar de novo aqui a tela, que é o seguinte, vocês percebem como que essas questões são vagas? Elas são vagas, a grande maioria ali é só revogar o que já foi aprovado, é uma grande carta de intenções, não tem muito conteúdo prático nessas propostas que eu li aqui para vocês, né? E onde que entra o Ciro nessa questão, né? Ele vem com a crítica ao PT e ele apresenta saídas muito mais concretas. Isso envolve uma coisa aqui que eu já falei e que não é banal. A esquerda radical, ela não consegue oferecer saídas, ela não está conseguindo, e até hoje, né, oferecer saídas. Falar em socialismo, em revolução, apelar para slogan ou proposta mais vazia, não vai fazer a galera se movimentar do jeito que as pessoas estão imaginando. E aqui tem um primeiro aspecto, né, mas aí a gente entra na segunda questão. Justamente até como uma questão de defesa, de se defender, né, essa esquerda, na minha opinião, ela faz uma avaliação incorreta em relação ao projeto do Ciro, e isso não é algo banal. Qual que é o discurso padrão da esquerda radical em relação ao projeto de Ciro? É que é um projeto de conciliação de classes, um projeto reformista, que já mostrou seus limites. A ala mais preguiçosa dessa crítica é uma ala que fala que é um projeto igual ao do PT, que é um reformismo clássico e que é um projeto de conciliação. Aí eu pergunto para vocês acham que o PT é reformista? Vocês acham que o projeto do PT é um projeto de conciliação de classes? Eu não acho. Eu acho que o projeto do PT é um projeto da classe dominante, é um projeto para amaciar as classes mais baixas e para fazer ela aceitar esse projeto e não pensar em mais nada além disso. É a ideia do comigo tá ruim, com os outros tá pior e é o máximo que a gente vai conseguir. Para mim, a classificação que eu faço do PT é essa, especialmente hoje. E aí, a ala que dá um pouco mais de atenção a essa crítica, ela faz uma avaliação um pouco mais detalhada, né? Essa ala defende que o projeto do Ciro é um projeto de conciliação de classes, um projeto que já se mostrou fracassado antes e que não daria certo agora. Aí ela vem geralmente acompanhada de uma avaliação do fracasso da social-democracia. Inclusive, eu vejo essa crítica até em alguns meios de pessoas do PDT ali com uma inspiração mais marxista. Embora seja uma leitura mais detalhada, eu considero que ela está errada também. O que é um projeto de conciliação de classe? O grande exemplo disso que a gente tem no Brasil é o caso do Getúlio Vargas. O Getúlio, ele tentou, a partir ali, primeiro da Revolução de 30, ele tentou criar pelo alto ali as condições para um desenvolvimento brasileiro, desenvolvendo a indústria de base, desenvolvendo novas instituições alinhadas com essa questão do desenvolvimento para tirar o país dessa situação de dependência, e ele tentou isso fazendo um pacto de conciliação de classe. Primeiro ele tenta isso pelo alto, a partir da organização do Estado, e depois, a partir ali de 1945, ele faz isso a partir da organização de um partido trabalhista que está orientado por uma linha mais socialista democrática e que vai buscar essa mobilização popular como elemento para poder empurrar esse processo de desenvolvimento e de avanço de algumas reformas, né? O projeto do Ciro é um projeto de conciliação igual a esse? Não. O projeto de Ciro é um projeto social-democrata tradicional? Também não. O Ciro ecoa várias ideias que estão presentes na filosofia do Mangabeira Unger, e são ideias diferentes do que as pessoas estão acostumadas. Qual que é a avaliação, qual que é o problema da social-democracia nessa avaliação, nessas ideias? É a ideia de que a social-democracia ela mantém uma estrutura mais ou menos monolítica ali no mercado, na economia, e redistribui o excedente. O que isso quer dizer? Você tem ali a manutenção de uma economia de mercado, do jeito tradicional, uma economia de mercado em que você tem a concentração da propriedade na mão de algumas pessoas, e você vai fazer, a partir dos impostos especialmente, um processo de redistribuição, você vai investir em serviço público, garantir um colchão ali de proteção social e pronto. Essa avaliação, ela é uma avaliação crítica que o Mangabeira, que o próprio Ciro tem da social-democracia. O projeto do Ciro ele já vem com essa avaliação do problema da social-democracia nessa época, anos 90, e que estava em voga ali as alternativas de terceira via, como ficou conhecido esse neoliberalismo vermelho, que tenta casar política de desregulamentação, política pró-mercado,
com alguma proteção social e proteção social, política social focalizada. E aí que entra essa grande diferença. Qual que é o projeto que o Mangabeira está descrevendo, que o Ciro também viabiliza ali por meio de um programa, que é o seguinte, é usar o Estado para reorganizar o mercado e criar inovações institucionais para democratizar a produção. E aí num termo que o Mangabeira usa muito, que é democratizar o mercado. E o que é isso? É você pegar a força do Estado para criar um ambiente de inovação onde o monopólio das vanguardas produtivas, dessas grandes produções, não fica na mão dos grandes players do mercado. Isso tudo seria casado com um processo de ampliação de um sistema nacional de inovação, atrelada a um sistema público que a gente já tem de universidade, de laboratório, que você criaria um grande laboratório de inovação na economia nacional, apoiado pelo Estado nessa inovação institucional. E aí, como exemplo disso, eu trago o exemplo de proposta que o Ciro tem em relação à reforma agrária. A questão não é só você distribuir terra para os camponeses e fazer uma redução da desigualdade agrária no Brasil. Não. A questão aqui, e é algo que eu já vi o Ciro defendendo, né, é você criar mecanismos institucionais para você fazer esse reassentamento, você atrelar esse reassentamento a processos produtivos avançados, a você pegar e centralizar, você faz blocos ali de terrenos, de assentamentos, em que você atrela isso a um sistema de inovação, você atrela isso a uma produção industrial, você coloca ali, olha, vocês vão ter que comprar X% da indústria nacional, vocês vão ter que ter uma prioridade nesse projeto, e aí você atrela essa questão dessa reforma agrária, você atrela essa questão da industrialização no campo, e você atrela essa questão de você reimaginar institucionalmente a nossa economia. E aí você pega pessoas que estão lá embaixo, que estão ainda desenvolvendo tecnologias, pensando em ideias, e você usa a força do Estado para você aparelhar essas pessoas para que elas ocupem espaços e ganhem mercado junto com esse processo de democratização. Isso tudo seria associado a uma democracia altamente mobilizada, com mecanismos de participação popular mais ativos e vários outros mecanismos que eles chamam também de democracia energizada, e aí você teria um processo de democratização do mercado em que você faria a distribuição de renda e você geraria um processo de inovação sem ser para o alto, mas a partir de baixo, e você fugiria desse problema que aconteceu na social-democracia tradicional, em que você meramente reorganiza ali o tributo, você cria ali um pouco mais de tributo para os mais ricos e você cria um colchão social e acabou essa social-democracia tradicional, né? Então, a pergunta que eu faço é, em que sentido esse projeto ele está associado a essa social-democracia tradicional? Eu não acho, eu acho que ele pode ter alguma inspiração, ele pode ter alguns elementos, mas eu não acho que ele está nessa social-democracia tradicional que todo mundo se acostumou e que a esquerda mais radical se acostumou a criticar. E aí, como eu falei no vídeo da terça, eu acho que há uma espécie de molde teórico que tentam aplicar em qualquer coisa que acham semelhante a isso que eu descrevi aqui, e isso envolve essa discussão. Por exemplo, a avaliação do fracasso ou do sucesso da social-democracia diz sobre o enfoque que a gente dá na análise e mostra muito bem esse molde, essa espécie de molde teórico que as pessoas têm. Um discurso que já virou senso comum, por exemplo, é o de que a social-democracia só sobreviveu por conta do colonialismo. Mas será que é isso mesmo? Quando você pensa em potências coloniais, o que vem à mente? Inglaterra, França, Espanha, Bélgica, talvez. São países que conseguiram estabelecer um processo de bem-estar social, sim, mas não são grandes exemplos da social-democracia quando eu penso. Quando eu penso em modelos de social-democracia, eu penso em Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia. Quais dessas foram potências coloniais? A Finlândia era do Império Russo e só saiu depois da Revolução. E vejam, eu não estou dizendo que o colonialismo não tem parte. Eu só estou falando que isso não pode ser considerado como regra, como uma questão de inevitabilidade, de determinismo. E aqui é um ponto muito importante que eu queria avançar nessa discussão, e aí eu peço para vocês segurarem na cadeira que eu vou acelerar um pouquinho nessa discussão mais abstrata, mais filosófica dessa questão. Eu espero que vocês me entendam, né? Eu preciso entrar no debate sobre o determinismo e sobre a questão do raciocínio indutivo e dos seus problemas para poder explicar por que as pessoas erram nessa avaliação. Qual que é o problema do determinismo?
O determinismo é a tese filosófica de que todos os eventos, inclusive as ações humanas, são resultados de causas anteriores, de modo que, dadas as condições iniciais e as leis naturais, não há outra possibilidade além do que ocorre. Isso acaba sugerindo que o universo é mecanicista e é previsível como se fosse um relógio em que todas as peças se movem de forma necessária. Os problemas do determinismo eles estão principalmente ali na negação do livre-arbítrio, levantando questões sobre responsabilidade moral, liberdade e criatividade. Se tudo é determinado por causas anteriores, como que eu vou responsabilizar alguém pelas suas ações? Um outro problema do determinismo é como ele pressupõe um universo mecanicista, ele depende de uma metafísica de base que vai sustentar essa cadeia causal rígida. Ele defende dessa metafísica explicando como que a realidade funciona, então ele não tem como fugir dessa metafísica, né? E aqui a gente entra na discussão sobre o princípio da razão suficiente. O princípio da razão suficiente é a ideia de que tudo o que existe ou o que acontece deve ter uma razão ou uma causa suficiente. Para os deterministas, isso reforça a noção de que não há eventos sem causa. Só que tem um problema. Qual que é a primeira causa? Todo determinismo acaba caindo, em última instância, nessa questão dessa necessidade desse princípio metafísico que explica, né, essa questão da cadeia causal. E essa questão da razão suficiente foi muito debatida no século XVII, e eu sugiro esse debate para vocês, né? Especialmente ali se vocês forem pegar as obras epistemológicas dos filósofos. E por que eu trouxe isso para a discussão? Porque o raciocínio determinista é o que move essa crítica. Há um certo dogma de que o futuro vai ser estritamente determinado pelo que aconteceu antes, e eu não acho que as coisas sejam assim. Por mostrar que o determinismo tem suas limitações e também por pensar que a gente está lidando com uma variedade de possibilidades que só o ser humano é capaz de criar. E aí a gente entra em um outro problema, que é o problema que está ali também presente nessa discussão, que é o problema da indução. O que é o problema da indução? O raciocínio indutivo é o raciocínio que você vai do particular para o geral. E a ideia basicamente é a seguinte, ele está ancorado na ideia de que você observa fenômenos particulares, e você, a partir desses fenômenos particulares, você gera uma lei geral. Um grande exemplo da indução, né, desse debate do problema da indução, é o problema do cisne. Você vê lá, você vai vendo cisnes brancos o tempo inteiro, você vai vendo, toda hora você vê um cisne branco. E aí você chega a uma lei, né? Todos os cisnes são brancos. Só que existe um problema, porque você não viu todos os cisnes no mundo. Então, você simplesmente vai ter uma hora que você pode ver um cisne negro e você vai cair por terra essa sua tese, essa sua lei geral que você estabeleceu a partir da indução. E isso é um debate que está colocado já tem muito tempo. Um grande filósofo que discutiu isso foi o David Hume, e o David Hume ele mostrava que era o seguinte, a gente não está justificado a explicar a indução. O que a gente vê, na verdade, é uma coisa acontecendo em consequência da outra, e a gente implica na realidade essa lei, essa ideia de que as coisas vão acontecer como elas aconteceram no passado. O problema da indução está nesse ponto. E para quem quiser entrar mais de cabeça nessa discussão, eu sugiro o Investigações sobre o Entendimento Humano, do David Hume, que é uma obra excepcional na filosofia, e o David Hume escrevia de uma forma magnífica, então eu acho que vocês vão gostar bastante dessa leitura. E o problema da indução está nesse ponto. Quando você ouve que tal coisa falhou, falhará sempre, você está diante de um pensamento indutivo que, no fim, acaba tendo falhas para se sustentar. E aí gera até algumas contradições. Por exemplo, muito se fala que todas as experiências ditas reformistas fracassaram. Vamos ignorar o que se entende por fracasso e vamos aceitar essa ideia, né? O que é usado para justificar isso? O fracasso passado. E aí, beleza. Mas então a gente pode estender isso para outras coisas? Por exemplo, todas as experiências socialistas ou que tentaram aplicar o socialismo, ou elas colapsaram e foram derrotadas, como é o caso da União Soviética, da Iugoslávia e do leste europeu, ou sofrem dificuldades e restrições, como é o caso de Cuba, da Coreia do Norte, ou se modificaram profundamente, como é o caso da China e do Vietnã. Então quer dizer que o destino de uma futura experiência socialista é o colapso, é a dificuldade de restrição ou um retorno à economia de mercado? Eu não acho, dado que eu não parto de um raciocínio indutivista desse jeito. Veja, a única coisa que eu quero dizer aqui é a seguinte, o futuro não está determinado, não está escrito, e a gente deve tratar as coisas muito mais no sentido de possibilidades do que de certezas. Muitas vezes,
é a nossa mentalidade, a nossa forma de ver o mundo que acaba determinando a forma como a gente vai reagir ou tentar explicar certas coisas, e é exatamente isso que eu vejo acontecendo nesse debate. E a própria ideia de revolução é uma ideia condicionada por uma visão padrão. Ou vocês realmente acham que uma revolução hoje, em 2024, é uma revolução que a galera vai se enfiar lá no meio do mato, vai pegar em arma e vai tomar o poder por vias armadas? Vocês acham que essa é a visão de revolução? É isso que vai acontecer? Porque se vocês acham isso, eu tenho uma péssima notícia para vocês. A única coisa que eu estou falando aqui, né, é que existem possibilidades que muitas vezes a gente não vê porque a gente está preso a algumas lógicas, a algumas visões de mundo que fecham o nosso horizonte, né? Eu acho isso um grande impeditivo para pensar alternativas e transformações por parte de quem é mais engajado. Então, é essa questão que eu queria trazer para reflexão, que é uma questão muito mais ampla do que o próprio projeto do Ciro, a própria questão de reforma, de revolução. Enfim, gente, é com essa reflexão que eu deixo vocês. No futuro, eu vou trazer um debate um pouco mais aprofundado sobre essa noção de socialismo científico e mostrar como que ela é um bom exemplo dessa discussão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord para quem quiser entrar lá e trocar uma ideia. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.